Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia Ponto a Ponto. E hoje estamos aí para iniciar mais uma semana de estudos do Plano de Estudos Tutorado, o PET, volume 3. Então vamos lá. Primeira semana nossa de estudos e hoje eu trago para vocês aqui as explicações e as correções das atividades da professora Gabriela Santos. Então, neste início, nós vamos falar sobre os seres procariontes, as bactérias e as arqueias. Antes de irmos para as explicações e correções das atividades, peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal. Logo abaixo desse vídeo vocês encontram o link para vocês se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações, os novos vídeos, conteúdos, além das correções e também explicações dos PETs, tá legal? Então inscrevam-se no canal, deixe o seu like no vídeo que é muito importante e vamos lá! Bom, então hoje eu trago para vocês as explicações e correções elaboradas pela professora Gabriela Santos e nós iniciamos aí com a árvore filogenética da vida. Então vamos lá. Como já comentamos na aula de classificação biológica dos seres vivos, então para quem se lembra, sempre recomendo que vocês tenham o PET em dia. Lá no PET volume 1 nós falamos no início sobre a classificação biológica dos seres vivos, tá? Então como nós vimos lá anteriormente, todos os procariontes eram tradicionalmente agrupados no reino Monera. Porém, desde os trabalhos de Roez, na década de 1970, a existência deste táxon, ou seja, um táxon é a forma de agrupamento, a forma de classificação, ela vem sendo contestada. Tá? E atualmente a tendência é considerar os procariontes em dois domínios, tá? Que seriam as arqueias e bactérias. Os dados moleculares disponíveis mostram que as arqueias estão mais intimamente ligadas aos eucariontes do que as bactérias. Bom, como vocês podem observar, nós temos aí uma imagem, tá, que mostra direitinho aí as três maneiras, os três grupos, vamos dizer assim, onde nós podemos encaixar e classificar os procariontes. Então nós temos aí a bactéria, a arqueia e a eucária. Como vocês podem observar na imagem, essa espécie de gráfico que nós temos aí, com vários nomes de espécies, vários nomes de tipos, tá? Nós temos aí uma espécie de uma árvore, vamos dizer assim, né? Então, se vocês observarem, a origem dessa árvore ali, ela sai do mesmo local. Isso significa o quê? Que nós temos um ancestral comum para todas essas subdivisões que vocês estão vendo aí, tá legal? Ou seja, nós temos em azul os tipos de bactérias, então nós temos ali vários tipos, nós temos as arqueias, que está em vermelho, e em marrom nós temos as eucárias. Então vamos ver mais em detalhes a seguir. Bom, iniciando pelas bactérias. Então, o termo Monera, ele pode ser usado apenas para se referir ao coletivo de procariontes, tá legal? E deixa de ter o valor de reino. Então nós vamos utilizar desta maneira o termo Monera, tá? Então as arqueias e as bactérias, elas são seres vivos unicelulares procariontes, ok? Então eles têm uma organização celular rudimentar, ou seja, eles possuem uma célula procariota, tá legal? Em que o material nuclear não é individualizado devido à ausência da carioteca. Então, nós não temos o núcleo, tá legal? Nós temos uma, como veremos a seguir, membrana plasmática, tá? Onde nós teremos o DNA disperso dentro dela. Mas nós veremos a seguir. Um outro detalhe importante, pessoal, é que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que seria isso? Autótrofas, tá? Nós estamos nos referindo à alimentação, tá legal? Então, as autótrofas, elas produzem o próprio alimento, tá legal? Então elas têm essa capacidade através da fotossíntese, tá? Então com a junção de elementos que ela retém, ela consegue produzir o próprio alimento. Já no caso, as heterótrofas, tá? É aquelas que não produzem o próprio alimento, elas têm que buscar este alimento em fontes externas, tá? Então, nós temos aí uma outra questão também, que são as aeróbicas ou anaeróbicas. Neste caso, nós estamos falando da respiração, tá legal? Então, no caso das autótrofas e heterótrofas, falamos sobre alimentação. Aeróbicas ou anaeróbicas, estamos falando sobre a respiração.
que é um outro ponto muito importante também. No caso das aeróbicas, elas realizam a respiração através do oxigênio, elas necessitam do oxigênio para respirar. Já no caso das anaeróbicas, não, elas não têm essa necessidade específica. Bom, então, como nós podemos observar na imagem, são diversos tipos de bactérias, né? Algumas citadas aí na imagem. Então, o que é o mais importante dessa questão, pessoal, é nós entendermos que existem diversos tipos de bactérias, tá? Que vão divergir no formato, né? Vão divergir na forma como elas se agrupam. Então, como vocês podem observar, tem vários tipos, né? Então tem diplococos, tétrade, sarcina no lado, né, esquerdo. Nós temos aí no centro os bacilos, né? Então tem o flagelado, tem o esporo, são vários tipos diferentes, além de outros tipos como o vibrião, o espirilo, né, e as espiroquetas, tá legal? Então são várias formas de bactérias que divergem no seu formato, tá legal, pessoal? Mas a estrutura ela se mantém a mesma. Bom, ainda falando sobre as bactérias, nós temos aí uma imagem que nos mostra como é a estrutura de uma bactéria, tá legal? A estrutura básica. Então, ó, nós temos primeiro ali as fímbrias, que nós podemos chamar também de cílios, tá? Então, como vocês podem observar, são muito semelhantes aos cílios dos nossos olhos, tá? Então, são as fímbrias, também conhecidas por cílios. E nós temos a cápsula, que a cápsula nada mais é do que o corpo da célula, tá legal? E o nome cápsula, obviamente, vocês podem notar que ela lembra mesmo uma cápsula de medicamento, por exemplo, tá? Já no caso ali, nós temos a camada externa e a camada de peptidoglucano, que elas formam a parede celular. Então, obviamente, quando nós falamos em parede, nós estamos falando de uma estrutura que protege, né, isola um determinado ponto. Então nós temos aqui o nosso quarto, nós temos as paredes que formam o quadrado, ou seja, aonde está o nosso quarto, né? Ou a nossa sala de estar, por exemplo. A mesma coisa na célula. Então nós temos a parede celular formada pela camada externa e camada de peptidoglucano, tá? E está protegendo a membrana plasmática, tá legal? Que está lá dentro, aonde está contido o DNA em nucleóide. Esse DNA ele não fica então no núcleo. Esse DNA ele está disperso nessa membrana plasmática, como eu já citei no slide anterior, tá bom? E nós temos ainda o flagelo, que é essa pequena cauda que vocês podem observar logo abaixo da imagem. Bom, pessoal, vamos lá então para a resolução das questões. A questão número 1 é uma questão retirada do FUVEST. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova, abre aspas, as bactérias não têm núcleo nem DNA, fecha aspas. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. E aí, pessoal, pergunto para vocês agora, vocês concordam em completo com essa afirmação? Primeira coisa, as bactérias não têm núcleo. Vocês concordam com essa afirmação? Elas realmente não têm núcleo? Não. Como nós vimos, né, elas não possuem núcleo. Então, as bactérias são organismos procariontes e unicelulares, tá legal? O restante da afirmação diz o seguinte, que elas não têm núcleo e nem DNA. E aí, vocês concordam? Núcleo nós sabemos que ela não tem, mas e o DNA? O DNA ela tem. Como nós vimos anteriormente, o DNA da bactéria ele está disperso na membrana plasmática, então ela possui sim o DNA. Ou seja, a afirmação está incorreta. Então a alternativa certa é a letra B, não, tá? Justamente por essa justificativa. Elas não possuem núcleo, mas possuem sim o DNA. Na questão número 2, descreva a organização básica de uma célula procariótica e faça um desenho esquemático identificando as suas partes principais. Ou seja, então foi pedido que vocês fizessem um desenho esquematizando o que nós estamos vendo na imagem aí, tá legal? É a mesma imagem que nós usamos anteriormente. Então aí estão todas as partes da bactéria. Ou seja,
né? Nós temos a cápsula, que é o corpo principal, né? O corpo dela, as fímbrias, que são aqueles pequenos cílios, e logo dentro nós temos ali a parede celular, formada pela camada externa e a camada de peptidoglucano, e a membrana plasmática dentro da parede celular ali, né, com um DNA disperso dentro dela. Então seria essa imagem, tá legal? Então, pessoal, se vocês fizeram um desenho desta maneira, está correta a questão de vocês. Questão número 3, retirada do FUVEST aí com algumas adaptações. Então, pesquise em outras fontes e responda: considerando os grandes grupos de organismos vivos do planeta, ou seja, bactérias, protistas, fungos, animais e plantas, em quais deles existem os seres clorofilados, prestem bem atenção, e fotossintetizantes, tá? Bom, pessoal, então vamos abordar aí primeiro cada um dos organismos vivos citados na questão. Então, primeiro, as bactérias. Será que nós temos seres clorofilados e fotossintetizantes nessa classificação das bactérias? Sim. No caso, elas são seres procariontes, como nós vimos anteriormente, e nós temos aí como exemplo as algas azuis, tá legal? Então, um exemplo de bactéria dentro dessa classificação de clorofilados e fotossintetizantes. No caso dos protistas, também temos, tá? Os protistas são seres eucariontes e um exemplo são as algas verdes, tá legal? Já no caso dos fungos, nós não temos. Os fungos são seres eucariontes e heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Portanto, eles não realizam a fotossíntese, tá legal? Assim como os animais, que são seres também eucariontes e heterótrofos. E já no caso das plantas, né, que é o mais popular e mais fácil de nós deduzirmos, elas são seres eucariontes e autótrofas, ou seja, então elas fazem a clorofila e a fotossíntese, tá? Então, como resposta desta questão, nós podemos dizer que nós temos sim seres clorofilados e fotossintetizantes nas bactérias, né, que são as algas azuis, nos protistas, que são as algas verdes, e nós temos as plantas, tá legal? Então nós só não temos seres clorofilados e fotossintetizantes nos fungos e nos animais. E na questão número 4, as cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes e em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. Então justamente existe essa questão até do custo, como está citando na questão, porque não é fácil realizar esse tratamento, né? Que são bactérias que não podem de forma alguma ter acesso à casa das pessoas, né? Que podem causar aí sérios problemas. Bom, a respeito desses organismos, é correto afirmar que são: alternativa A, procariontes e quimiosintetizantes. Alternativa B, procariontes e fotossintetizantes. Alternativa C, eucariontes e fotossintetizantes. Alternativa D, eucariontes e quimiosintetizantes. E alternativa E, eucariontes e heterótrofos. Bom, pessoal, vamos observar aqui então. Então nós temos na alternativa A e B a classificação de seres procariontes, e na C, D e E, eucariontes. Bom, primeiro lugar aqui que nós vamos analisar para poder chegar aí à resposta correta. Então, se nós formos pensar e observar, estamos falando de bactéria, correto? Estamos citando uma cianobactéria. Então, se nós estamos falando de bactéria, como nós temos visto até então nos slides, as bactérias são seres procariontes, tá legal? Portanto, a partir dessa afirmação, nós já podemos descartar alternativa C, D e E, tá legal? Porque cita seres eucariontes e nós não estamos tratando disto, né, nesse caso. Nós estamos falando de bactérias que são procariontes. Agora a questão é definir se elas são quimiosintetizantes ou fotossintetizantes para nós encontrarmos a alternativa correta. No caso das cianobactérias, elas são fotossintetizantes, ou seja, a alternativa correta é a letra B, tá legal? Por que elas são fotossintetizantes? No caso, nós até temos
um exemplo de bactérias que são quimiosintetizantes, que no caso são as nitrobactérias, tá? Que elas têm esse nome, nitrobactérias, porque elas reciclam o nitrogênio, tá legal? Então, no caso, se fossem nitrobactérias, a alternativa correta seria a letra A. Porém, como estamos tratando das cianobactérias, então elas são fotossintetizantes. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Na questão número 5, sobre a classificação das bactérias. Então marque a alternativa incorreta. Alternativa A. Bactérias esféricas agrupadas em uma espécie de cubo recebem a denominação de sarcina. Alternativa B. Cocobacilos são bactérias que apresentam uma forma de transição entre cocos e bacilos. Alternativa C. Vibrião é uma bactéria que apresenta um formato que lembra uma vírgula. Alternativa D. Bactérias gram-negativas apresentam uma parede celular de grande complexidade. E alternativa E. Quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Bom, a alternativa incorreta é a letra E, tá? A letra A, B, C e D estão corretas, tá? Então, as bactérias esféricas agrupadas em uma espécie de cubo recebem a denominação de sarcina, correto, tá? Os cocobacilos são bactérias que apresentam uma forma de transição entre cocos e bacilos, tá? Vocês podem observar até pelo nome, tá? Cocobacilos, vocês já conseguem associar essa fusão, essa transição. Depois, o vibrião é uma bactéria que apresenta um formato que lembra uma vírgula. Sim, se nós observarmos a imagem com os exemplos de bactérias que nós vimos anteriormente, vocês vão conferir que está correta a alternativa C. A alternativa D. As bactérias gram-negativas apresentam uma parede celular de grande complexidade. Sim, correto. E alternativa, então, incorreta, alternativa E. Por quê? Quanto à morfologia, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Sim, as bactérias podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Porém, isso não se refere à morfologia. Tá legal? O critério utilizado para essa classificação é a constituição da parede celular e não a morfologia. Então, a alternativa incorreta é a letra E. E na questão número 6, diferencie bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, nós temos aí a imagem, tá? A parede celular dos gram-positivos e a parede celular dos gram-negativos. Bom, as bactérias gram-positivas, elas retêm o cristal violeta, tá, pessoal? Devido à presença de uma camada mais espessa, tá, de peptidoglicano, tá? Essa camada é um pouco mais espessa no caso das gram-positivas. Ela é constituída por açúcar e aminoácidos, tá? E elas originam em uma espécie de malha, tá legal? Na região exterior da membrana celular da bactéria. Então fica uma espécie de uma malha. Então, normalmente também ela se apresenta na cor roxa. Já no caso das gram-negativas, elas possuem uma parede, né, no caso ali do peptidoglicano, um pouco mais fina. Tá legal? Então ela não retém o cristal violeta durante o processo de descoloração. Elas recebem, no caso, aí, uma cor vermelha. Então essa é a diferença básica. No caso das gram-positivas, elas retêm o cristal violeta porque a parede do peptidoglicano é um pouco mais espessa, tá legal? Então ela retém. Já no caso das gram-negativas, elas não retêm esse cristal violeta. Não retém, por quê? Porque a parede é um pouco mais fina. E a diferenciação de cor, no caso das gram-positivas, tá? Uma coloração roxa, no caso das gram-negativas, uma coloração vermelha. Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Hoje, excepcionalmente, eu apresentei as explicações e correções da professora Gabriela Santos. Muito obrigado a todos que acompanharam este vídeo. Compartilhem com os colegas. Bons estudos. Não se esqueçam de se cuidar, tá legal? Estamos ainda em meio à pandemia, tá? Usem máscara, se cuidem, cuidem de quem você ama, tá legal? Bons estudos e uma ótima semana a todos. Então, logo estaremos de volta, ou comigo ou com a professora Gabriela, com mais correções aí relacionadas ao PET volume 3. Ah, e detalhe, não se esqueçam de se inscrever no canal. Clique aí no link, se inscrevam, ative o sininho, as notificações, tá legal? Eu vou ficando por aqui. Até mais!
Dancing,